Olá, Cassiano Bittencourt, Ilusão Estrategista. Hoje, para comentar o resultado do Iguatemi, ficou um pouquinho para mais tarde, porque a gente está aí no meio do rolo todo com o coronavírus. Não foi um resultado que propriamente era impressionante, nem positivamente, nem negativamente, bem consistente ali, tá? Então, assim, os vídeos para acompanhar essa tese que vem chegando até agora, estão aqui na descrição, tá aqui embaixo no canal, sem grandes mudanças, tá? Então, assim, a gente já conhecia grande parte do que está acontecendo previamente. A gente vê ali a venda do Iguatemi e Florianópolis atingindo efetivamente agora o resultado, né, afetando as contas. Então, já esperado, já tinha comentado isso no vídeo do trimestre passado, terceiro trimestre de 2019, tá? O início aí mais intenso aí do Iguatemi 365, também já esperado. E a gente teve ali algumas aquisições de participações e operações, né, aqui agora em janeiro de 2020, que devem impactar o resultado do próximo trimestre. Tá? A abertura está aí na tela para ter uma noção. Tá? São duas participações de shopping, uma delas em uma empresa que opera ali empreendimentos imobiliários, tá? no sul do Brasil. Não rende propriamente uma análise mais emocionante, tá? É muito mais um acompanhamento da continuidade da tese. A tese aí se firma em 3 pontos básicos, tá? Consistência operacional, e aí quando eu falo consistência operacional, eu estou falando aí de margens robustas, de continuidade dos bons resultados, de uma volatilidade baixa ali no que tange os resultados, né? Sempre muito padrão ali o resultado, muito consistente. Novos motores de crescimento, tá? E aí quando eu estou falando disso, eles ainda são aí incipientes, sem grande abertura no resultado, mas estou falando aí do iFoods, do Iguatemi One, do Iguatemi 365, falando já do Iguatemi 365, a gente tinha no começo, no terceiro trimestre de 2019, aproximadamente 100 marcas cadastradas ali, agora nós estamos aí no número de aproximadamente 135, dessas 135, e esse é o ponto importante, 15 a 20 ali não tem participação, não tem presença no Iguatemi, nos shoppings do Iguatemi, só tem presença nesse marketplace, né? O Iguatemi 365. Então isso daí acaba dando uma abertura de um início de relacionamento entre a equipe do Iguatemi com essas lojas novas, podendo possivelmente trazer elas para dentro do shopping Iguatemi mesmo, e não só aquela presença no marketplace. Então isso daí acaba abrindo ali uma possibilidade de novos clientes. Tá? Eles têm uma expectativa bem positiva para 2020, de muita novidade, não abriram muito o que eles estão fazendo ali durante a teleconferência. De qualquer forma, o movimento de Omnichannel é um movimento que eu vejo como super positivo, eles têm operado bem, têm dado certo, aí, muito incipiente ainda, mas tem dado certo. O terceiro ponto é direcionamento estratégico, tá? A gente vê isso na revisão dos ativos, aí, a venda ali do shopping de Florianópolis, as novas participações em shoppings, né, que eu abri mais cedo aqui, e os projetos mistos. Em andamento desses projetos mistos a gente tem aí o Torre Galeria, que está aí na tela, justamente para ter uma noção, tá? Deve inaugurar em dezembro de 2021, então ainda tem um tempo aí de evolução. Passando diretamente para o due diligence, a gente vê ali a operação que continua robusta, tá? Same Store Sales de 5,7%, Same Area Sales de 7,4%, Same Store Rent de 5,2% e Same Area Rent de 4,6%, isso sobre uma base forte já do quarto trimestre de 2018, tá? A taxa de ocupação recuperando em 94%, mesmo sendo uma queda versus o quarto trimestre de 2018, quando a gente olha o gráfico a gente vê ali uma recuperação clara nesses últimos trimestres, tá? Redução do custo de ocupação é algo positivo também, que vem justamente para ajudar essa aquisição aí de novos clientes, justamente a possível redução de desconto dado para clientes importantes num futuro próximo, tá? E aí quando eu falo custo de ocupação é sempre como percentual das vendas, tá? É o menor da série desde o quarto trimestre de 2017, ali em 11%. A inadimplência é muito reduzida, já vinha nesse movimento durante o ano todo, então é algo que deixa a gente super tranquilo. Tá? Passando por o resultado financeiro, receita líquida com crescimento de 5,4%, nada incrível, nada impressionante, mas bom year on year, né? Quarto trimestre de 2019 versus quarto trimestre de 2018. O EBITDA, e aí eu desconto ali, né, justamente aquela venda do shopping de Florianópolis, para justamente não afetar o resultado de forma a tirar ali a recorrência, a viabilidade da recorrência desse resultado. Né? Tem uma queda de 3,8% year on year, tá? O ajustado, a margem de 72,5% versus 79,3% no mesmo período do ano passado, ainda muito robusta. Tá? Para o lucro líquido e para o FFO, não tem ali uma abertura específica de quanto influenciou a venda do shopping de Florianópolis naquele resultado. Então o que eu vou usar? Eu vou usar, por conservadorismo, eu vou usar o efeito que teve no EBITDA, que foi de 47 milhões aproximadamente. Tá? Isso por conservadorismo, porque o efeito do EBITDA é o full ali, né? E o que influencia o lucro líquido e o FFO, que nada mais é do que o lucro líquido acrescido de depreciação e amortização, deveria ser algo um pouco reduzido por causa de imposto de renda, contribuição social e por aí vai. Tá? Então, para conservadorismo, a gente usa os 47 milhões. E aí o que acontece é que o lucro líquido bate em 64,7 milhões de reais, uma queda aí de 14,98%, é uma queda considerável versus o mesmo período do ano passado,
porém a margem ainda em 30%, 30,62%, então é uma margem ainda muito robusta, tá? Uma questão aí pontual de momento versus 37,9% do mesmo período do ano passado. Muito por causa do Brasil ainda patinando, o aumento, a gente tem ali aumento de custos e despesas por causa do IGTA 365, tá? Então isso daí acaba afetando negativamente esse resultado pontual, mas a margem ainda está muito tranquila, muito parruda, sabe? Então não me incomoda. A questão ali de investimento e foco no crescimento ali do IGTA, do IGTMI 365. O FFO batendo em 98,1 milhões, novamente ajustado, né? Tirando aqueles 47 milhões aproximadamente. Uma queda de 5,56% versus o mesmo período do ano anterior. E a margem ali em 46,46% versus 51,8% do mesmo período do ano passado. FFO, para quem não sabe, é a forma que a gente usa para ver o fluxo de caixa operacional em operações dessa de gestão de propriedades, tá? Shopping, logística e por aí vai. A alavancagem, como último ponto aí do nosso due diligence, batendo em 2,03, então uma redução versus 2,35 vezes do terceiro trimestre de 2019. Para quem não lembra, a alavancagem dívida líquida sobre EBITDA, custo médio cai para 110,9% do CDI versus 113,9% do CDI no período passado. O custo efetivo, como a gente pode ver ali no gráfico, está batendo na faixa dos 4,9%, então muito baixo o custo de carregamento da dívida no Brasil, tá? Nesse momento. A queda do duration é pontual, tá? Foi feito ali um movimento de liability management, explicado inclusive durante a teleconferência, e isso daí deve retornar acima dos 4 à medida que a gente vai passando nos próximos trimestres, não é algo preocupante. E o caixa continua cobrindo com folga até 2022, tá? Até o ano de 2022 inteiro. Então, assim, não é como se a gente tivesse nenhuma preocupação de curto prazo. A operação está rodando super bem, robusta, parruda, então perfeito, sabe? Minha posição está aqui do lado. Eu gosto muito da estratégia deles de desenvolvimento de Omnichannel, ali acompanhando, né, a tendência de mercado. Os empreendimentos mistos, eu acho que vai ser algo muito interessante para expandir o portfólio do Iguatemi e inclusive possibilitar novas áreas ali para crescimento, que não seja só ficar crowdando e enchendo de shopping, né? O BR, Brasil, está aí em evolução, então a gente deve ver à medida que vai passando, reforma, e a gente trabalhando aí para estruturar um pouco melhor o Brasil respondendo um pouco mais com PIB, com emprego. A gente viu aí a redução do índice de desemprego, por mais que pequena, ainda assim um movimento na direção correta. Então a gente deve ver isso melhorar e deve destravar o consumo, e esse destravamento de consumo deve afetar também o Iguatemi, tá? É uma ótima posição para longo prazo, eu vejo como uma ótima posição para longo prazo, compõe em carteira, não tenho nenhuma intenção em vendê-la tão cedo, tá? Dúvida, eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, respondo todo mundo que manda direct message sem nenhum problema, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.